Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são os justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Nós vamos ter hoje a oportunidade de refletirmos um pouco sobre um tema proposto, e o tema é este: as vocações, dom de amor de Deus. E eu gostaria de iniciar apenas lembrando uma coisa: quem ama se doa em tudo e se doa em todas as coisas. A gente sabe que a loucura que Deus comete de amar a ponto de entregar o seu único filho só é possível porque Ele ama. E olha que impressionante, né? Deus não poupou em entregar o seu filho para uma situação que aos olhos dos homens foi uma situação praticamente de desgraça, mas que Jesus Cristo transformou em uma graça muito grande para nós. Mas primeiro Jesus Cristo passou pela humilhação, para depois ser exaltado e glorificado. Então, há uma passagem bíblica que sintetiza todo o amor que Deus tem pela humanidade. E a passagem bíblica, para nós meditarmos um pouquinho, é essa: porque Deus amou a humanidade de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Parece uma frase de fácil compreensão, mas é impressionante porque essa frase, ela reúne uma complexidade e principalmente reúne toneladas de generosidade de Deus para nós. E eu começo analisando um pouco essa frase para nós compreendermos as vocações com um exemplo. Quando você tem dinheiro, o banco nunca vai te perturbar. Enquanto você tem dinheiro, está tudo bem, ninguém perturba você. Mas se você está negativado, se você não tem dinheiro, não adianta que você se torna inesquecível para o banco, até o ponto de você perder o seu sono.
E eu tenho certeza que muitos de nós já fizemos esse tipo de experiência, de às vezes passar apuro por não ter dinheiro e de repente alguém nos cobrando. Agora, pense esse exemplo no amor. Toda dívida que o ser humano tinha perante Deus é cancelada num só momento. Todos os processos jurídicos, frutos do nosso pecado, são arquivados imediatamente pelo ato de Cristo na cruz. Isso tem um significado muito bonito, porque isso significa que as nossas falhas imensas e contínuas, porque todo dia nós erramos, todas as nossas falhas imensas e contínuas são aniquiladas pelo ato de um só homem que morreu na cruz. Por isso essa frase é muito bonita. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para morrer por amor a nós. E meus irmãos, esse é o melhor negócio do mundo. Vou dar um outro exemplo, nós hoje em dia pagamos caro um plano de saúde, mas que bonito é Deus que oferece tudo de maneira gratuita e nos oferece a vida eterna também de modo gratuito. Então, a atenção para esse texto, para nós compreendermos as vocações, é essa. Da parte de Deus, diferente do que nós pensamos, de Deus para nós, nenhuma perfeição é exigida de nós. Deus apenas pede de nós compreensão e compaixão, porque a exigência da perfeição para nos libertar do pecado recai sobre Jesus. Ele precisava ser perfeito para nos libertar do pecado. Ele precisava, naquele momento da cruz, não errar nos seus pensamentos, nas suas reflexões. Então ele nos salva. A maior exigência da perfeição recai em Jesus. E aí então, nenhum sacrifício é solicitado, pois o Pai e o Filho já se sacrificaram ao máximo pela humanidade. Então a vocação de cada ser humano é dom de Deus, é dom de amor. Não se trata de uma cobrança que Deus faz a nós. E é tão impressionante que a situação da morte de Jesus é exatamente essa. Deus plantou o trigo, Deus cultivou o trigo, Deus colheu a semente, Ele moeu as sementes, eles assaram os pãezinhos e agora nos oferecem o pão generosamente sem nenhum esforço. Portanto, o que é a vocação? Vocação é apenas a necessidade do ser humano de ter apetite, de abrir a boca para comer os pãezinhos que Deus preparou para nós. E aí nós vamos compreendendo mais aquilo que é mais essencial na vocação. Portanto, vocação significa compreender. Vocação significa amar. Vocação significa ter liberdade para viver e não se tornar escravo das coisas que nós fazemos. Então, chegamos à seguinte conclusão dessa única frase do texto bíblico: vocação nunca é imposição. Vocação é escolha, porque a vontade do Pai já está clara nos evangelhos. Qual que é a vontade do Pai? Que nós façamos o bem, que nós amemos o próximo, que nós tenhamos a capacidade de perdoar, que nós tenhamos a capacidade de ajudar as pessoas na salvação, que nós tenhamos a capacidade de reconstruir a história das pessoas e não ficar decidindo no lugar da pessoa, e não ficar interferindo nas decisões que a pessoa tome da vida dela. Então o trabalho de Deus é de apenas refinar o que nós escolhemos para fazer o bem ao próximo e para amar. Não é à toa que na primeira leitura de hoje, Jeremias percebeu o objeto que o oleiro fazia. Essa leitura hoje é primorosa, né? Porque Jeremias, olhando para o oleiro, ele percebe o que Deus faz conosco. O oleiro fazia
de barro, aquilo que o oleiro fazia de barro, que Jeremias prestava atenção, ele percebeu que estragou na mão do oleiro. Mas como estava nas mãos do oleiro, ele fez outro conforme lhe pareceu mais conveniente. Mas olha o detalhe da primeira leitura. Aquilo que o oleiro estava fazendo nas suas mãos estragou. Meus irmãos, nós precisamos compreender uma coisa. Qualquer vocação, mesmo a vocação que estrague, nós precisamos compreender que a única coisa que Deus pede é que nós estejamos nas mãos dEle. Porque Ele quer nos reconstruir na hora que nós precisamos. Porque Ele quer nos refazer na hora em que nós caímos por terra. Porque Ele quer reconstruir o nosso caminho. Então, grave bem isso. Vocação só se torna dom de amor de Deus quando nós confiamos, estamos na mão de Deus. A nossa situação pode ser destruída. Nós podemos até refazer um caminho, mas nós precisamos estar nas mãos de Deus, e não é Deus que decide por nós. Somos nós que decidimos. Então é muito importante que nós compreendamos isso, né? Não é Deus que decide, nós decidimos, Deus nos apoia. E se o vaso de barro quebra, Ele vai refazer aquele vaso de novo. Isso é muito bonito nós saber. É muito libertador. Porque Deus vai modelar cada pessoa para cada missão. E nós precisamos aprender que no reino de Deus, os discípulos precisam saber que eles podem fazer todas as coisas. Agora, a vocação é dom de amor. Porque quando uma pessoa faz uma escolha completamente livre, coisa que é muito difícil, mas quando a pessoa faz uma escolha completamente livre, ela faz um bem para a humanidade. Livre de quê? Livre de opiniões. Nós temos que tomar muito cuidado com as opiniões. Livre da condição econômica, né? Vou dar um exemplo mais claro quando se trata de livre de opiniões. Às vezes todo mundo da comunidade fala para um jovenzinho assim: nossa, mas ele é uma belezinha, né? Como que a gente acha que ele tem que ser padre? Ele tem tudo para ser padre. Se uma pessoa não é livre das opiniões da pessoa, da comunidade, ela vai na onda e ela se ordena, e depois tem lá um trabalho antropológico muito mal feito por detrás da pessoa, onde a pessoa não subsiste depois. Porque ela não se tornou livre das opiniões, livre da condição econômica. Eu nunca gostei de uma forma como às vezes a gente ouvia dizer antigamente, dizendo assim: olha, se você não tem trabalho por aí por fora, lembre-se que no reino de Deus sempre vai ter um trabalho para você. Então, às vezes nós criamos uma confusão, porque nós podemos incitar a pessoa a dizer assim: se eu vou passar muita dificuldade lá fora, então eu vou ser padre, então eu vou ser religioso, porque eu nunca vou passar dificuldade, a comunidade vai me amparar. Isso não é um ato de liberdade. Livre do gosto de agradar as pessoas. Às vezes se aprova uma vocação para agradar as pessoas. Quando as pessoas sempre falam assim: mas que belezinha, né? O que você quer ser quando crescer? E a gente, para agradar as pessoas, acaba dizendo e assumindo uma vocação, depois não tem estrutura para suportá-la. A pessoa, quando se torna livre de tudo isso, ela se torna um dom de amor para a comunidade. Vou dar um exemplo aqui também para ficar muito claro, um exemplo daquilo que nós estamos vivendo nos tempos atuais. O exemplo dos atletas olímpicos. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas depois que uma pessoa ganha uma medalha de ouro, ou seja, uma medalha olímpica, ela vira uma referência mundial. E aí a imprensa vai atrás da família, vai atrás da história da pessoa, vai divulgar a história de vida da pessoa.
E o que nós percebemos muitas vezes? Vou pegar um exemplo brasileiro, que é aquela mocinha que foi medalhista de ouro, judoca, que ganhou a medalha de ouro, né, para o Brasil. A história dela foi essa. A princípio, ela precisava fugir de casa para ir treinar, porque os pais não queriam. E a gente vê muitas dessas situações, né? Ora, os pais querem demais uma vocação, ora, os pais não querem, e aí depois, quando a pessoa ganha uma medalha, estão todos lá para aplaudir, inclusive toda a família está lá para aplaudir. Mas no início, todos praticamente foram contra, não gostavam, mas quando a pessoa ganha, todo mundo está para aplaudir, né? Isso nos impressiona. Nós gostamos de estar próximos da pessoa quando ela tem vitórias, quando ela é aplaudida por todos. Mas, quando a pessoa recebe as vaias, dificilmente nós nos aproximamos. Também nós passamos a condenar, também nós passamos a destruir a vida da pessoa, e a gente vai vendo essas situações históricas que vão acontecendo. E aí, a vocação se torna um dom de amor quando nós descobrimos a mão de Deus. Porque existem dois tipos de Deus dentro da própria comunidade cristã. O Deus que criou os seres humanos e o Deus que os seres humanos criaram. O Deus que nos criou, Ele é solidário. Ele ama incondicionalmente. Ele poupa, Ele protege, Ele alivia, Ele inclui, Ele se preocupa com a pessoa. E o Deus que os homens criaram, julga, condena, exclui, se ama condicionalmente. Então, a gente sabe que às vezes nós, cristãos, vivemos atrás de um Deus muito mais criado por nós do que o Deus que realmente nós deveríamos conhecer. E o vocacionado é aquele que depois de tanta pedreira, sendo livre no seu coração, ele consegue fazer um trabalho apostólico por amor, porque ele consegue enfrentar todos esses dilemas da vida cristã. Eu encerro trazendo apenas uma estatística, que é muito importante que nós compreendamos tudo isso, para nós não ficarmos julgando as pessoas e não ficarmos fazendo propagandas enganosas vocacionalmente. Porque a gente sabe que um vocacionado precisa estar bem preparado para uma decisão única e que brote do coração, e não para a influência externas, né? Que é muito comum hoje em dia. Eu termino citando mais um exemplo. No Brasil, nós temos algo em torno de 46 mil padres ordenados, contando de congregações religiosas que vieram do exterior, contando pessoas vocações de todas as congregações. De 46 mil aproximadamente, agora acredito que tem um pouco mais, nós temos algo em torno de 16 mil padres que deixaram o sacerdócio. Se nós analisarmos os dados, nós temos praticamente 1/3 de padres que deixaram de exercer o ministério. E aí, a pergunta que os bispos mais idosos fazem é essa: será que todos saíram por safadeza? Será que todos saíram por situações que às vezes justificou dizendo assim, não fazia a vontade de Deus, ou agia mais por sacanagem dentro da comunidade? Creio que não. Por detrás existem muitos dramas, existe muito sofrimento. Por detrás existem muitas situações nas quais as pessoas deveriam rezar por todos, inclusive ter muito carinho também por aqueles vocacionados que saem de uma comunidade para ir para um encontro vocacional, para ir para um seminário e depois voltam para a comunidade porque talvez não deram certo e às vezes a comunidade corre o risco de excluí-los também. Nós precisamos sim saber que
que o amor de Deus permite que cada ser humano viva a liberdade cristã. E que nós possamos viver a liberdade de maneira em que nós compreendamos qual é a vontade de Deus. Se um religioso, se um casal, ou se um noivo ou uma noiva diz assim, eu queria tanto saber a vontade de Deus, para eu ter certeza da minha vocação, para eu ter certeza da minha vida, se você fica esperando a vontade de Deus, você vai se decepcionar. Porque a vontade de Deus nos evangelhos é essa: ame, perdoe, evangelize, seja em qual vocação você escolher, mas a escolha é sua. A escolha é pessoal. E aí, é claro que quando a pessoa faz bem a sua escolha, ela vai fazer tudo com amor, beneficiando o próximo. Mas quando a pessoa é condicionada, os matrimônios vão se separando, não vão tendo solidez. A vocação vai se tornando uma vocação triste, machucada, e aí a pessoa nunca consegue viver em sua plenitude o amor de Deus. Portanto, o que nós precisamos oferecer às pessoas é de fato um bom diálogo, é de fato uma boa compreensão, é de fato liberdade e muita conversa para que todas as vocações possam fazer as suas opções por amor, da mesma forma que Deus amou tanto o mundo, que nos libertou de todo mal e de todo pecado. Assim nós vamos ser felizes, assim muita gente vai se dar bem na vida. Então vamos ficar em pé e vamos juntos professarmos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,